Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nessas lives eu te ensino como se destacar no mundo corporativo e ser promovidos para cargos executivos, ganhando salários acima de R$ 20.000. Eu sou Alexandre Cury e o tema da live de hoje é: cada um é responsável pela própria carreira. A gente costuma ouvir, para quem está muito tempo no mercado, e às vezes a gente ouve, e talvez você até já tenha dito alguns pensamentos que são comuns aí dentro do mercado. Por exemplo, a empresa não me dá um plano de carreira. Você já deve ter ouvido isso, talvez até dito, quem sabe. Ou às vezes a gente ouve assim: o meu chefe não me dá oportunidade. Então, o meu chefe não reconhece o meu valor. Às vezes a pessoa nem personifica, ela fala: a empresa não reconhece o meu valor. As pessoas que trabalham aqui não reconhecem o meu valor. Ou ainda assim, eu não recebo um aumento porque o meu chefe é explorador. Então ele vai me explorar e eu não recebo aumento pelo que você faz. E aí eu tenho que te dizer, isso é uma coisa importante, a gente vai falar bastante sobre isso hoje, que a responsabilidade pela sua carreira é só sua, de mais ninguém. E na verdade é bom que seja assim, né? É bom que essa responsabilidade seja nossa, porque a carreira é alguma coisa extremamente importante. Por quê? Através de uma carreira bem-sucedida, a gente consegue atingir os nossos sonhos, a gente consegue atingir os nossos objetivos de vida. E a carreira bem-sucedida também é uma questão de realização pessoal. Você se sente realizado por ter conseguido aquilo que você queria, por ter conseguido o que você desejava, o que você sonhava. E a carreira é a forma que a gente faz isso. Então é bom que ela seja totalmente nossa responsabilidade. A partir do momento que você terceiriza essa responsabilidade, quando você fala assim: não, a empresa não me dá oportunidade, a empresa não me dá um plano de carreira, meu chefe não reconhece. Na verdade, o que você está fazendo é terceirizando a sua carreira, é dando para uma outra pessoa, às vezes até para a empresa, né, que não é uma pessoa nenhuma, mas você não personifica, você deixa isso abstrato, que é pior, mas você dá para o seu chefe ou dá para a empresa a responsabilidade de conduzir a sua carreira. E isso é muito ruim, porque essa responsabilidade tem que ser sua. Ora, você sabe o que você quer, você sabe aonde você quer chegar, você sabe o que você gostaria de fazer. A outra pessoa não sabe nada disso. Então, o que vai acontecer? Quando você terceiriza a sua carreira, você dá para uma outra pessoa a propriedade sobre você, sobre o que você vai fazer. E não dá para ser assim. A gente tem que ser dono do nosso destino. E não dá para abrir mão disso. Por quê? Uma vez que a gente sabe aonde a gente quer chegar, a gente tem que se conduzir para lá. E depois, se a gente não fizer isso, se a gente terceirizar isso, a gente não adianta depois reclamar, não adianta depois culpar ninguém. Até porque não é culpa de ninguém, a não ser sua. Porque se você terceirizou o teu destino, a tua carreira, quem garante que a outra pessoa vai levar você para onde você quer? Não existe isso. A outra pessoa vai conduzir você para onde é mais interessante para ela. E não necessariamente isso é o mais importante para você. E aí, quando a gente fala disso, é importante a gente entender o porquê que ser responsável pela sua carreira é tão importante. Para começar, é assim: o que te promove não é o que você fez no passado. Na verdade, o que te promove, o que faz você se tornar um executivo, é o potencial de ganho futuro que você pode proporcionar para a empresa, ou para o seu chefe, ou para o seu departamento. Então, pensa bem, vamos fazer aqui uma analogia para a gente entender melhor. Quando uma empresa contrata um profissional vindo de fora, então ele vai lá, contrata, de alguma forma, começa a analisar o currículo. O que a empresa está preocupada? Será que ela está preocupada com o que o funcionário, com o que esse possível funcionário já fez?
Porque tudo que ele fez conta para ele, talvez, se qualificar para aquilo que a empresa quer, para aquilo que a empresa deseja. Mas o que ele já fez já está no passado. Aquilo não vai ajudar a empresa. Então, por que eu vou contratar uma pessoa que, em função de tudo que ela fez? Na verdade, quando a gente contrata uma pessoa, a gente contrata essa pessoa com vista no que ela pode proporcionar de ganho para mim no futuro. Então, aquilo que ela fez no passado é simplesmente uma base para garantir que no futuro ela vai fazer mais por mim. Porque se eu estou contratando alguém de fora, o passado já foi. Ele não vai me trazer resultado pelo passado dele. Ele vai trazer resultado pelo que ele pode trazer no futuro. Então, pelo potencial de ganho que ele vai proporcionar no futuro. Se é assim com uma pessoa que eu contrato de fora, por que eu vou promover alguém se não for pela mesma razão? Então, a empresa não vai te promover pelo que você fez. O que você fez te credencia a participar, a concorrer dentro daquela promoção, daquela possível promoção. Agora, o que vai te garantir essa promoção é, na verdade, o que você tem de potencial de proporção de ganhos, o que você vai conseguir proporcionar de ganhos para a empresa. É só isso que vai te dar alguma condição de ser promovido ou não. E aí, se você não assume a responsabilidade pela sua carreira, o que vai acontecer é que você vai ter que aceitar que tudo que acontece no seu meio ambiente vai determinar a sua vida. E percebe como isso é ruim? Por quê? Você não é dono do seu rumo, você não é dono do seu destino. Então, tudo aquilo que acontece ao seu redor, eles determinam para onde você vai. Eles determinam a sua vida. E aí o que vai acontecer? Você vai se sentir frustrado com isso. Você vai ter aquela sensação de impotência. Por quê? Não adianta. O que move você é o que acontece ao seu redor. Então, se deu a crise, acontece isso comigo. Se o meu chefe acordou de mau humor, então a minha vida é um horror. Então você depende de tudo que acontece dentro do seu meio ambiente. E aí, é claro, aos poucos, o que vai acontecendo? Quando você não pode determinar o seu destino, quando você aceita que tudo que acontece molda o seu destino, isso causa na gente uma sensação de frustração, causa na gente uma sensação de impotência. A gente passa a se sentir estagnado, a gente não consegue sair do lugar. E nesse momento é que você tem que decidir se você vai ser um profissional ativo ou passivo. Passivo é aquele que aceita tudo o que acontece e ele sofre as consequências por causa disso. Ou seja, tudo que acontece ao redor dele, ele aceita as consequências e o que acontece, ele não tem potencial de crescimento. Então ele vai ficar ali onde ele está, ele é passivo. Agora, você tem que buscar ser mais ativo. E o que é um profissional ativo? O profissional ativo é aquele que encara a realidade, que entende as circunstâncias, porque não resta dúvida que o nosso meio ambiente nos influencia. Isso é básico. Tudo que acontece ao nosso redor nos influencia. O passivo, ele aceita aquilo e fala, olha, não tem jeito mesmo, é assim mesmo, eu vou sofrer as consequências porque as coisas são assim. O ativo, ele entende essas circunstâncias que estão ao redor dele, mas ele sabe que ele tem o poder para escolher uma resposta diferente, uma resposta positiva. E é isso que faz a diferença. E ser proativo é muito mais do que tomar a iniciativa por isso. Proatividade, ela implica que nós, como seres humanos, nós somos responsáveis pelas nossas próprias vidas. Percebe? É uma diferença muito grande, porque a gente tem no meio um conceito de proatividade que é sempre aquele que toma a iniciativa. Mas isso é pouco para definir um profissional proativo. Um profissional proativo não é só aquele que toma a iniciativa, é diferente. Um profissional proativo, ele sabe que ele é responsável pela própria vida,
que o comportamento dele, ele é um resultado das decisões que ele toma e não das condições externas. Isso é muito importante. Por quê? Mediante uma situação externa, a gente é obrigado a tomar uma decisão. Você pode tomar a decisão de simplesmente não fazer nada, se conformar, é assim mesmo, abaixa a cabeça e segue. Mas você pode decidir não fazer isso. Você pode decidir que, com base nas condições externas, você vai mudar o rumo. E isso é o que vai definir o seu comportamento. O seu comportamento é base das decisões que você toma. Então, não tem jeito. A gente tem um pensamento, esse pensamento ele vira ação. Essa ação ela se torna um hábito à medida que eu vou repetindo essa ação. E esse hábito define o nosso comportamento. E é o nosso comportamento que define o nosso resultado. Então, a partir do momento que eu entendo o que está acontecendo com o meio, porque o que está acontecendo no meio ambiente nos influencia. E isso vale para um profissional ativo ou passivo. A diferença é que o profissional passivo aceita aquilo e não faz nada. O profissional proativo é diferente, ele entende o que está acontecendo ali no meio e ele sabe que ele tem que tomar uma decisão diferente. E essa decisão diferente que ele toma é que vai determinar qual o comportamento dele perante aquela condição externa, né? E isso é uma questão interna. O que acontece com a gente é uma condição interna ou externa. Agora, quando a gente interioriza isso, a gente decide o que a gente quer fazer. E isso é uma questão interna, só depende de você, não depende de nada. E o que acontece é que um profissional passivo, o que ele costuma fazer? Ele costuma colocar a culpa nos outros por tudo que acontece com você. Então eu não tenho um bom salário porque meu chefe não reconhece. Eu não tenho perspectiva porque a empresa não me deu um plano de carreira. E ele está sempre culpando outra pessoa pelos insucessos dele, pelas coisas que acontecem com ele. Eu estou com problema porque chegou a pandemia. Eu estou com problema porque o momento do mercado é difícil, o mercado caiu, entrou em crise. Então, o profissional faz isso. Agora, não adianta culpar os outros pelo que acontece na sua vida, porque percebe, quem sofre as consequências é você mesmo. Você pode até achar que a empresa não te deu um plano de carreira. Agora, quem está com salário baixo é você. E quem sofre as consequências e tem dificuldade para pagar as contas todo mês é você. Então a empresa não te deu um plano de carreira, mas as consequências são suas. Então você tem que escolher diferente. Eu vou tomar conta da minha carreira e eu vou decidir o meu futuro. O meu comportamento vai ter base exatamente naquilo que eu quero, naquilo que eu decido. Porque tem 3 valores centrais na nossa vida. O primeiro é a experiência. E experiência é aquilo que nos acontece. Então, tudo que acontece com a gente são as experiências pelas quais a gente vive. Um outro valor é o da criação, que é aquilo que a gente traz para o mundo, ou seja, o que a gente gera para o mundo. Então, a gente tem a experiência, mas o que a gente produz? O que a gente cria? O que a gente traz para o mundo? E o terceiro valor é a nossa atitude. E a nossa atitude nada mais é que a nossa resposta em momentos difíceis. Eu até estava lendo outro dia, estava passando na televisão do elevador, olha que interessante. E estava passando uma frase muito interessante. Por quê? Ele diz o seguinte, e era de um pensador, aí, de um filósofo. E ele fala assim, experiência não é aquilo que acontece com a gente. Experiência é o que a gente faz daquilo que acontece com a gente. Mas, na verdade, ele queria dizer atitude. Então, as coisas vão acontecer com você. Se a coisa acontecer com você e você não fizer nada, aquilo não te agregou nada. Você não vai criar nada em cima daquilo. Agora, quando você muda a sua atitude, as coisas acontecem com você e você decide fazer diferente. E você decide dar uma resposta diferente para aquela mesma coisa.
Porque você pode ter certeza, as coisas acontecem, tem fatores externos que acontecem igual para todo mundo. A pandemia afetou todo mundo, literalmente, o mundo inteiro. Agora, tem pessoas que o que fizeram? Não tem jeito, é assim mesmo, e acabaram baixando a cabeça e deixando acontecer. Outras pessoas decidiram, isso é uma decisão, é você que toma. Essas outras pessoas decidiram fazer alguma coisa diferente. E elas decidem isso com base num fator positivo. Isso é atitude. Então como você vai responder nesse momento difícil? Então, por isso que a atitude, entre esses 3 valores que eu falei para vocês, a atitude é o maior valor. Por quê? Ela é a forma como a gente responde às experiências da vida. E isso determina se a gente vai ter sucesso, se a gente vai ficar estagnado ou se a gente vai fracassar. Então não adianta. Por quê? Quando a gente tem um fator externo desse, muitas vezes a gente não consegue mudar. Então, as pessoas focaram na pandemia, por exemplo. Focaram na pandemia, essa pandemia, ela está me destruindo. Mas o que você pode fazer em relação à pandemia? Você não pode fazer nada. Você não pode mudar o fato de que tem um vírus que causou tudo isso que causou. Você não consegue mudar isso. Agora, quando você foca nisso, o que acontece? Você está perdendo tempo, você está se desgastando, você está se estressando. E aí, olha só que incoerência, você está se desgastando em cima de alguma coisa que você não tem absolutamente nenhum controle. Não seria muito mais produtivo, muito mais eficaz a gente se concentrar, colocar o nosso foco em alguma coisa que você pode mudar? Por quê? Tá bom, a pandemia trouxe todos esses problemas, é um fator externo. Agora, o que eu vou fazer em relação a isso, essa é uma decisão minha, sou eu que tomo. Então, ao invés de ficar se lamentando, que é uma decisão negativa em relação a alguma coisa que você não pode mudar, o que eu posso fazer para, apesar desse evento externo, apesar disso, eu conseguir alguma coisa diferente? E é interessante, a gente tem. Agora eu me lembrei, falando aqui, do como a gente faz isso ao longo da nossa vida profissional. E tem um caso bem interessante que eu vou dividir com vocês aqui rapidinho. O que acontece? Eu tinha um funcionário, muitos anos atrás, que o que acontece? Quando eu entrei na empresa, ele era estagiário. Então, beleza, mas eu senti um potencial muito grande. Ele é estagiário, estudava engenharia, e eu senti um potencial grande no rapaz, uma boa vontade, ele queria realmente fazer, queria mudar, queria acontecer, tal. Excelente. Bom, primeira oportunidade que eu tive, eu promovi ele, eu efetivei ele na empresa. Ele continuava fazendo a faculdade. E, bom, na área que eu estava, na área que eu dirigia na época, uma condição para você assumir um cargo mais alto, então ele foi efetivado ali como assistente, para que ele pudesse migrar para uma posição mais alta, uma promoção, ele precisava do curso superior. Esse era um requerimento da empresa. E isso que eu falo é um fator externo. Você não vai mudar isso, é um requerimento da empresa. A empresa, para assumir aquela função, precisava de cargo superior. Bom, o que ele fez? Ele parou a faculdade. Simplesmente trancou e não foi mais. E várias vezes eu conversei com ele, explicando para ele, cara, você precisa continuar, isso é um requerimento, tal, você precisa terminar, tal. Ele falou, não, eu vou voltar, e era sempre assim. E não existia uma razão, ele não dava uma razão pela qual ele tinha parado a faculdade. Bom, com o passar do tempo, após alguns anos, ele começou a evoluir, ele sentiu que dava para ser promovido. E a verdade é que ele tinha realmente o potencial para ser promovido. Só que o que bloqueava ele era a questão de ter ou não o curso superior. E aí é aquela questão, aí ele vinha reclamar comigo. Pô, porque a empresa não reconhece o meu valor, você não reconhece o meu valor, você não... eu tinha aqui definido um plano de carreira e era isso. Mas aí a gente sempre voltava na mesma questão. Quem decidiu interromper a formação, a faculdade? Foi ele.
Então, essa é a questão. Não dá para culpar ninguém. As oportunidades surgiram depois. Surgiram várias oportunidades onde eu poderia ter efetivado ele, ou promovido, né? No caso, ele já era efetivo, eu poderia ter promovido ele. Só que eu não conseguia porque ele não tinha cargo superior. Então, percebe? Não tinha formação superior. Então, percebe? Ele tinha condições, ele tinha potencial, ele tinha resultado, mas a decisão dele foi de não seguir para ter essa formação. E isso impedia ele, inclusive, de conseguir recolocações fora da empresa, né, naquela posição, porque era uma posição que exigia. Então, o que acontece? Ele fez essa opção. E aí, não adianta querer culpar a empresa, culpar o chefe, culpar o colega, achar que ele está puxando o tapete. A responsabilidade é dele. Ele optou por não fazer. Então, ele tem que sofrer as consequências. Não tem jeito. Por mais que ele achasse que ele merecia ser promovido, a opção dele, de um tempo atrás, define o que ele vai fazer depois. E aí, ele começa a perder as oportunidades, porque a oportunidade é assim, não adianta, você tem que estar pronto quando a oportunidade chega, a oportunidade vai chegar. Se você não estiver pronto, a oportunidade vai passar por você. Se ela volta ou não, a gente nunca sabe. No caso dele, ainda voltou umas 2 ou 3 vezes, mas ainda assim, ele não estava pronto. Quando a gente não está pronto para a oportunidade que chega, ela passa direto, não tem jeito. Então, é fundamental a gente assumir a responsabilidade pela própria carreira. E a primeira coisa que a gente tem que fazer nesse sentido, para fazer isso, é tomar consciência que isso é necessário, porque a consciência ela é fundamental. Ninguém vai fazer nada se não quiser realmente. Se a gente não desenvolver a consciência de que aquilo é necessário, se a gente não quiser fazer aquilo, não adianta, a gente não vai fazer. Então, o primeiro passo que a gente tem que dar é despertar a consciência de que, de fato, você precisa assumir a responsabilidade pela sua carreira. Porque o sucesso, em qualquer área da vida, tá? Em qualquer área da vida, o sucesso, ele não está ligado a um talento, a uma habilidade especial. Tá? Na verdade, ele é o resultado da maneira como a gente encara a vida. E isso é o que a gente chama de mindset, de modelo mental. A partir do momento que a gente tem um mindset diferente, as coisas começam a acontecer de forma diferente. As coisas passam a acontecer. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é despertar consciência, é ter um mindset diferente. Porque senão a gente fica preso nas crenças limitantes. E isso é um cuidado. Se a gente não muda o nosso mindset, a gente acha que as coisas são assim mesmo. Então, as crenças limitantes, na verdade, são coisas que a gente acredita, e aí não importa se é verdade ou não. Porque a partir do momento que a gente acredita naquilo, na nossa mente, aquilo é a verdade absoluta. Ora, se aquilo é a verdade absoluta, se eu acredito que aquilo é impossível, por exemplo, vira impossível. Mas por que vira impossível? Porque eu nem tento fazer. Lembra que todas as nossas decisões, todas as nossas atitudes, elas se baseiam nas nossas crenças. Se eu acredito que não dá para fazer determinada coisa, eu não vou nem tentar fazer aquilo. Consequentemente, é uma decisão minha de não fazer. E a minha atitude é não fazer nada porque eu sei que aquilo é impossível. Mas não necessariamente. Tem até um exemplo interessante do elefante de circo. Eu não sei se você já viu, se você lembra, aquela cena daquele elefante enorme, né? Um elefante enorme, e ele está preso com uma corda, com uma correntinha, num toquinho de madeira no chão. Toquinho bem pequeno, e aquele elefante enorme preso naquele toquinho. E todo mundo se pergunta assim, como é que o elefante não sai dali? Por que ele simplesmente não puxa a pata e arranca um toquinho pequenininho? Um elefante com uma força do jeito que ele tem, como que ele não foge dali? Por quê? O que acontece para ele não fugir? Na verdade, é porque o elefante tem uma crença limitante.
Ele acha que não adianta ele puxar o pé porque ele não vai sair dali. Por que ele acha isso? Na verdade, o que acontece? Quando ele é pequeno, aí o treinador, ele prendeu ele realmente com uma corrente muito forte, numa estaca presa muito fundo no chão. E aí, toda vez que o elefantinho tentava tirar a pata, ele não conseguia, porque ali realmente era impossível. Como isso foi feito várias vezes, através da experiência dele, ele desenvolveu uma crença de que aquilo era impossível, ou seja, se ele tivesse preso pela pata, uma corrente num toco, ele não consegue sair. Ele desenvolveu uma crença limitante. Para ele é impossível. Se é impossível, para que ele vai tentar? E ele nem tenta. Aí ele cresce, o treinador coloca uma corrente num toquinho que mal está preso no chão, se qualquer um de nós chegasse lá e puxasse, sair o toquinho, mas o elefante nem tenta sair de lá. Por quê? Dentro da cabeça dele, aquilo é impossível. Então, ele não vai nem tentar. Para que ele vai gastar energia tentando fazer alguma coisa que ele acredita que é impossível? E a gente faz isso, a gente faz a mesma coisa. A gente tem as nossas crenças limitantes. Então, a gente fala, e é uma crença limitante, fala assim, a empresa tem que me dar um plano de carreira, o meu chefe tem que cuidar da minha carreira, o meu chefe tem que me dar valor e me dar uma promoção, é obrigação dele. São crenças limitantes. Então, quando você muda o seu mindset, quando você quebra essa crença limitante, você adota um mindset correto, que eu posso, eu consigo, isso você transforma a realidade em alguma coisa de sucesso. Da mesma forma como a gente tem a crença limitante, a gente acha que é impossível e aquela se torna a nossa realidade, quando a gente acha que é possível, a gente também transforma essa realidade. É aí que a gente consegue o sucesso. Então, nesse momento, a gente tem que tomar uma decisão. A gente tem que decidir se a gente quer ser protagonista ou vítima, da mesma forma como a gente falou do ativo e passivo. Então, a vítima é aquela que aceita tudo que acontece, aceita o que a realidade impõe para ela, sem fazer nada, certo? É isso mesmo, não tem jeito, e eu vou sempre estar nessa posição porque a empresa não me reconhece, e é assim, essa é a vítima. E a culpa, o problema da vítima é que ela coloca a culpa em tudo que acontece com ela coloca a culpa nos outros. Ah, eu não consegui o que eu queria porque a empresa não me deu a oportunidade, eu não consegui porque chegou a pandemia, eu não consegui porque o meu chefe não gostava de mim, eu não consegui porque o meu colega me puxou o tapete. Então a vítima é isso, tudo é culpa de outra pessoa, nunca é culpa dela. A questão é que as consequências quem sofre é ela. Então não adianta, eu não posso dar a responsabilidade para uma outra pessoa que não está preocupada com as consequências que eu vou sofrer. É melhor que eu assuma essa responsabilidade. Então, eu tenho que assumir um papel de protagonista. A minha realidade sou eu que faço. As minhas decisões sou eu que tomo. E eu sou responsável por isso. Se alguma coisa der errada, foi porque eu tomei uma decisão errada. Então, eu vou atrás para consertar. Se deu certo, é porque eu tomei uma decisão de fazer isso e foi a decisão acertada. Quando você assume um papel de protagonista, você começa a moldar a sua realidade. Por quê? Você se livra daquelas crenças limitantes e passa a assumir um papel de responsável pela sua própria vida. E aí sim, as consequências que eu sofro são 100% responsabilidade minha. Eu não vou culpar ninguém por isso. São as minhas decisões que me levam às consequências. Por isso eu vou tomar decisões que sejam para o meu sucesso, porque eu não quero sofrer aquelas consequências. Quando eu terceirizo isso, o meu chefe, a empresa, ela não está nem aí com as consequências que eu vou sofrer. Ela vai tomar as decisões que são melhores para ela e não para mim. Quando eu tomo a decisão, aí é a decisão melhor para mim. E alguém está se perguntando, tá bom, ok, entendi. Eu quero mudar, eu agora já estou com o mindset certo. Eu quero ser dono da minha carreira. Por onde eu começo? O que eu faço? Bom, você tem que tomar a iniciativa. A iniciativa, por exemplo, estudar o seu ramo de negócio, os problemas específicos da empresa. Se você está procurando um emprego, você vai fazer a mesma coisa. Vai estudar o ramo que você trabalha, vai identificar as empresas que você quer trabalhar.
identifica quais são os problemas específicos dessa empresa, o que está acontecendo. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que mostrar como as suas habilidades podem resolver esses problemas. Entendeu? Então, você identificou o que a empresa precisa e você vai mostrar para a empresa que você é a pessoa certa para aquilo. Agora, isso é uma atitude proativa. Atitude passiva é simplesmente ficar esperando alguém mandar você fazer alguma coisa. E aí você faz e você não sabe nem direito o porquê que você está fazendo aquilo, aonde vai levar. Quando você passa a ser proativo, não. Você primeiro identifica onde você quer chegar. E aí você vai tomar as ações para chegar lá. Você vai mostrar para a empresa que você é a pessoa certa para resolver aquele problema. Ora, e se a empresa quer resolver aquele problema, ela vai te enxergar como uma pessoa certa. E é nesse momento que você passa a ser um profissional insubstituível, que você passa a se destacar, e aí você passa a ser muito mais valorizado. Mas você não foi valorizado porque a empresa definiu que era assim. Não, você foi valorizado porque você teve uma postura proativa, você decidiu identificar quais eram os problemas e mostrar que você era o cara certo. E você não vai ter sucesso se você começar assim, eu não sei como eu vou fazer isso, quem vai me ajudar? Não, você vai atrás, você identifica o que você pode fazer. Então é sempre assim, é identificar o problema e como eu posso ajudar a resolver aquele problema. Isso faz toda a diferença. E eu tenho um aluno que fez exatamente isso. E ele estava estagnado na carreira há 10 anos. E aí, ele estava numa situação que ele conta, onde ele estava extremamente frustrado na carreira. Ele já não sabia para onde ele ia. Ele falava, olha, eu ia por esse caminho, eu tomava pancada. Eu ia por esse caminho, eu tomava pancada. Mas é claro, ele estava seguindo ali a manada, né? Para onde a manada ia, ele ia atrás. Isso não te traz satisfação, isso te traz frustração, te traz estagnação. E era como ele estava se sentindo. A partir do momento que ele falou, não, peraí, não pode ser assim. Ele decidiu fazer a escolha dele, tomar as decisões que eram melhores para ele, ele fez exatamente isso. Ele falou, bom, para onde eu quero ir? No caso dele, ele queria mudar de segmento de atuação. Ele trabalhava em um segmento, e aquele segmento já não dava para ele nenhum prazer, ele não queria, ele queria mudar, ele queria para o segmento de tecnologia. Ele achou que era melhor, e é uma opção dele. A partir do momento que ele decidiu, ele começa a trabalhar nesse sentido. Foi o que eu falei. Ele começa a identificar, dentro das empresas que ele queria ir, quais eram os problemas. E ele começa a se mostrar como solução, percebe? É uma atitude muito mais proativa. O que aconteceu? Em menos de 3 meses, ele foi convidado a trabalhar numa dessas empresas. E foi para lá. E está feliz. Foi com promoção, foi com baita aumento de salário. A empresa adora ele hoje, porque é lógico que essa atitude que ele tomou, ela segue para a vida dele, para tudo que ele faz dentro da empresa. E hoje ele é um sucesso. E ele fez isso em plena pandemia. Ou seja, ele decidiu mudar, independente de pandemia ou sem pandemia, ele foi atrás. E quando ele faz isso, ele toma uma atitude positiva, uma decisão positiva, onde ele estabelece o que ele vai fazer no futuro. Então, ele mudou. Então, aquela coisa, se você está numa posição de conformismo, não, as coisas são assim mesmo, não tem mais jeito, ou tem gente que fala assim, não, com a minha idade não dá mais para fazer nada. Então, isso é uma posição de conformismo. Não, nessa empresa as coisas são assim mesmo. Não, meu chefe nunca vai me reconhecer. São posições de conformismo. E são posições de um certo conforto. Por quê? É natural que quando você vai fazer uma mudança desse tipo, quando você vai atuar de forma mais proativa, quando você vai tomar decisões mais positivas, isso vai demandar um trabalho seu. Não resta dúvida. Você vai ter que sair daquela posição e ir buscar coisas novas. Você vai ter que buscar habilidades novas, conhecimentos novos, porque só assim você vai mudar as suas atitudes. Isso dá trabalho. Então, às vezes as pessoas ficam numa posição de conforto. Não, tá bom, assim tá ótimo, não quero mais que isso. Bom, mas se você tiver essa postura de conformismo, de conforto,
você tem que aceitar as consequências, mas percebe, não é culpa de ninguém, a culpa é sua, você falou, você decidiu que queria isso, e as consequências são você que vai enfrentar. Agora, se você quer uma coisa diferente, você tem que dar o primeiro passo, você tem que mudar. Então, você não depende de ninguém para conseguir uma promoção, só depende de você, não depende de mais ninguém. A gente tem sim, e isso é importante, uma questão de interdependência. Isso não resta dúvida, tá? Por quê? Ninguém é independente. Você não vai chegar lá e falar assim, olha, a partir de amanhã eu sou gerente aqui nessa área. Claro que não é assim que funciona. Você tem uma interdependência. Agora, interdependência não significa que você depende de ninguém. Significa que você tem que influenciar as outras pessoas a tomarem a decisão que você quer que tome. E, na verdade, o que você está buscando? Você está buscando uma promoção. Então, como você vai influenciar as pessoas que tomam decisões em relação à promoção que você quer, em relação ao emprego que você quer, em relação ao aumento de salário que você quer? Como você vai influenciar essas pessoas a perceberem você como uma pessoa diferente, como uma pessoa que merece aquilo? Percebe? Existe sim a interdependência, mas depende só de você mudar isso, você mudar ou você influenciar os tomadores de decisão no sentido daquilo que você quer para a sua carreira. Não dá para terceirizar nossa carreira. Nossa carreira é muito importante para a gente terceirizar. A gente tem que ser completamente responsável por ela e fazer as nossas escolhas e orientar a nossa carreira nesse sentido. Então, a gente tem que pensar de forma estratégica, a gente tem que pensar onde que a gente quer chegar e aí começar a tomar as ações, as decisões que guiem a gente para lá. Isso é pensar de forma estratégica e isso é extremamente importante para você conseguir a promoção que você tanto quer. Bom, e não esquece, então, para quem está no YouTube, deixa aí, se inscreve no meu canal, para todo mundo deixa o seu like aí se você gostou e compartilha. Então, essas lives, eu faço essas lives semanalmente, toda terça e quinta, às 19 horas. Então, quinta-feira vai ter outra live e eu aguardo vocês lá.